Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E aí, como que você vê? Aí você é convidada para ser vice do Bolsonaro e por que você não aceitou? Olha, foi um processo tão difícil que as pessoas acham que foi uma coisa assim. Como que é um convite? É ele liga? Ele mandou no meu escritório o Bibiano, falecido Bibiano, que era o braço direito dele à época, e o Julian Lemos, que agora é deputado federal e hoje é meio que opositor a ele, né? Eles não se afastaram. Os dois foram no meu escritório e colocaram o celular assim na mesa e ligaram para o presidente. O presidente falou comigo no Viva Voz. Viva Voz. Se eu não estou equivocada, foi a primeira vez, porque ele convidou várias vezes. Tá. Não foi uma vez só. Foi o primeiro contato. Ele falou assim, nós não nos conhecíamos. Como assim? Não tinha pessoalmente, tido contato nenhum? Não. O convite veio sem ter um contato. Aí ele falou assim, de 1 a 9. Não, acho que antes disso ele me ligou para me incentivar a me filiar. Tenho certeza quase absoluta. Mas essa conversa, ele falou assim, de 1 a 9... De 1 a 10. Qual é a chance de você aceitar ser minha vice? Assim, com os dois na sua frente? Aí eu falei 9. Hã? Entendeu? Eu falei 9. Mas depois que eu falei, me assustei, entendeu? Eu falei, não conheço o homem não me conhece. Não teve uma conversa para saber como vai ser isso. E aí foram várias reuniões com o Bibiano, com o próprio presidente. Nesse momento já se ventilava na imprensa que você poderia ser a vice ou não? Ainda estava entre vocês só? Acho que nessa conversa somente nós. Só vocês. Tá. Demorou um pouco para sair, né? Então foram várias conversas, várias reuniões. Eu fui para o Rio para a convenção do partido. Ele já queria anunciar. Você já estava afiliada nesse Sim. ponto, tá. Ele já queria anunciar a chapa. Ele falava, é uma chapa pura, Janaína, porque aí seria PSL e PSL, Entendi. né? Estávamos os dois. Mas eu achei que era prematuro. E assim, como eu fui deixando muito claro o que eu pensava, como é que eu era... Já tinha uma divergência em relação ao que ele pensava, das coisas que você propunha? Existem, mas eu sempre falei. Não, na época? Sim. E por ele tudo bem ou não? Então, uma das divergências que era a questão da idade penal, né? Que o presidente defende abaixar a idade penal e eu não vejo eficácia nisso. Para 16 ele queria? Ele queria baixar para 16. Aí ele é muito simpático, gente. Isso aí ninguém pode... Mesmo? Ele é. E olha, diferentemente do que as pessoas pensam, ele é muito educado. Entendeu? Assim, eu não... Porque o que parece... Não, ele é muito educado. Aí ele dizia assim, ô, Janaína, peraí, você não quer 16, eu não quero 18, vamos fazer para 17. Como se fosse simplesmente o lance da idade. Então ele é uma pessoa muito assim, pelo menos no contato que eu tive, foi positivo, não foi algo negativo, entendeu? E eu não minto, né? Se você falar uma coisa aqui... que é muito importante para você, eu vou te ouvir, vou tentar te entender, mas se eu não concordar, eu vou falar para você. E eu lidei com o presidente desta forma. Tá. Aparentemente, isso não o incomodou. Aparentemente, mas incomodava muito o entorno. Entendi. Entendeu? Tinha que fechar com ele no princípio total. Teve gente que me disse assim, não, porque você não é o que a gente quer. Entendeu? Alguns diziam que eu era muito boazinha, outros diziam que eu era de esquerda, outros diziam que eu era chata, né? Porque eu queria ficar em São Paulo, eu não queria mudar para Brasília, eu queria ser vice em São Paulo. E isso pegava E pra eles ele? achavam um absurdo, porque todo mundo queria receber esse convite. De repente, quem recebeu tá fazendo exigência. Então, eu acho que foi uma sucessão de fatores, entendeu? Então, não é assim, que ficou muito assim, a pedante disse não. Não eu fui mostrando quem eu era e dizendo que eu não ia ser... Olha, semana passada o presidente deu uma declaração dizendo que o bom vice é aquele que fica quietinho. Ele falou isso? Falou. Não seria você. Você entendeu? Então, assim, foi ficando evidente para os dois, né? E eu fui muito honesta com ele e eu acho que ele foi comigo também, entendeu? Então, assim, eu falei, presidente, é melhor a gente se conhecer. Porque... eu sou muito assim, eu tenho muita personalidade, não sou briguenta,
Não sou uma pessoa que puxa o tapete de ninguém, que arma pra ninguém. Mas, assim, eu tenho minhas convicções, entendeu? E eu luto por elas. Então, eu acho que não ia dar certo. E você já estava vendo a movimentação. Ele falava, vou chamar o Moro, vou chamar tal pessoa. Ele falava para você sobre a Os composição. vices? Para a composição ministerial. Se chegaram a falar sobre isso Ah, mesmo? não. Não, nem chegou a nesse ideia ponto. do Moro só veio depois da eleição. Ah, é? Sim. Ah, não sabia. O pessoal acha que é de antes, não Eu é. achei que era uma coisa já pensada. Pra você ter uma ideia, o presidente ganhou. Bibiano me ligou. E chegou a falar assim, você não iria pra justiça? Ah, é? É. Aí eu falei, não, pra justiça vai você. E o Bibiano tinha um pouquinho esse desejo, sabe? Ah, é? O Moro não era nem pensado. Caramba. Mas nem passava pela cabeça de ninguém durante a campanha o Moro. Nada. Aí Bibiano falou, mas então vai pra educação. Tô falando que o Bibiano me falou, não foi Sim, o presidente, tá? exatamente. Não posso afirmar que... Isso veio do presidente. pode ter saído da cabeça do Ele Bibiano. poderia estar jogando e depois levaria pro presidente. Então assim, eu preciso ser muito fiel ao que aconteceu. Não Tá. foi o presidente, foi o Bibiano. Eu falei, mas Bibiano, se eu não fui pra vice, pra não ir morar em Brasília, que eu não tinha condições de mudar como é que eu vou pra ministra? Ministro não pode morar em São Paulo, entendeu? E esse num tom de brincadeira, né? Foi isso. Então a relação se manteve boa, mesmo você não topando ser vice. Até então. Eu acho até que depois de eu ter dito não, a gente ficou melhor. Ah, é? Porque ele estava muito pressionado pelos apoiadores dele, que não me queriam, entendeu? E ele, de certa forma, já tinha feito o convite. Entendi. E eleitoralmente, a minha presença ela era importante. Depois, a minha votação mostrou, né? Então, assim, ele estava pressionado de todos os lados. Pelos que queriam, pelos que não queriam. Quando a coisa, vamos dizer assim, resolveu, não vai ser Janaína, eu acho até que melhorou.